Nós saudamos fraternalmente todos os internautas que estão nos assistindo, que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Luiz Eduardo Prado de Oliveira, trabalhador dessa casa. O nosso tema é a evolução do pensamento. E o Espírito André Luiz nos explica que levou 1 bilhão e 500 milhões de anos para começar a evolução do princípio inteligente. E esse prazo, 1 bilhão e 500 milhões de anos, foi necessário para que a estabilidade do pensamento contínua se instalasse no ser humano, se instalasse na gente. Não foi assim de uma hora para outra. A natureza não dá saltas. Então, pelo entendimento progressivo entre as criaturas, e principalmente pelo intermédio, ou por intermédio das palavras, porque são as palavras que asseguram a nossa comunicação, o nosso intercâmbio, vai pouco a pouco se fundamentando no cérebro o pensamento contínuo. E por semelhante maravilha da natureza, maravilha da alma enquanto ser total, nós, as ideias relâmpagos e as ideias fragmentos da consciência, quando ainda estávamos no reino animal, agora se transformam em conceitos, inquirições, e isso vai traduzindo nossos desejos e nossas ideias de forma vigorosa, vai mostrando a nossa substância íntima. Imaginem, meus irmãos, para a gente chegar onde estamos hoje, do princípio espiritual, onde estagiamos, não fomos, estagiamos no mineral, no vegetal e no animal, para finalmente chegarmos ao reino hominal. Isso levou em torno de 1 bilhão e 500 milhões de anos, segundo o Espírito André Luiz. E ele nos explica, e isso está bem contido no livro Evolução em Dois Mundos, que com esse exercício constante, incessante, fácil da palavra, porque foi a palavra que deu início ao pensamento, porque começamos a nos comunicar, mesmo que tivéssemos poucos fonemas, poucos vocábulos, isso foi o princípio de tudo. O que eu comunicava com fulano, fulano comigo, isso foi aumentando o meu conhecimento e a minha capacidade de pensar. Então, a energia do homem primitivo, agora estou falando da energia mental desse homem primitivo, vai encontrar um incontrolável desenvolvimento. Era impossível controlar o desenvolvimento nosso. Agora espíritos, agora no reino nominal, possível controlar. Nosso destino é sermos espíritos relativamente perfeitos. E isso foi adquirindo pelo pensamento. Nós fomos adquirindo gradativamente uma espécie de mobilidade, elasticidade na maneira de pensar. E isso foi imprescindível para a expansão do pensamento, que então, pouco a pouco, paulatinamente, vai se dilatando, vai se estabelecendo no mundo tribal, como se fosse um imenso oceano de energia, onde as nossas consciências encarnadas e também as consciências desencarnadas vão se refletindo uma nas outras, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, e desencarnado para encarnado e encarnado para encarnado. Começamos a misturar os nossos pensamentos, e isso sem dificuldade.
A gente não colocava a mínima dificuldade nisso. Então, nós começamos finalmente a fixar o pensamento em nós mesmos. E assim, nós fomos nos estimulando para encadear, para exprimir nossas ideias, nossos sentimentos, nossas emoções. Confiamos-nos, então, a um novo tipo de repouso. Não só o repouso físico, não só o repouso do corpo cansado, mas o repouso agora que nós nos confiamos foi o repouso da meditação compulsória. Sim, uma meditação compulsória ante os problemas da própria vida, desde aquela época. E quando começamos a ter o pensamento contínuo, que a inteligência foi se estabelecendo, desde aquela época, nós nunca mais conseguimos parar de pensar. É impossível ficar sem pensar. Não tem jeito. Ou estamos pensando, ou estamos recebendo ideia. Esse ciclo nunca mais parou. É impossível que a gente pare de pensar. Mas nós estamos falando em pensamento. E eu procurei, meus irmãos, uma definição para o que é pensamento. E nas nossas pesquisas, nós encontramos uma resposta que me agradou muito, que me chamou a atenção de uma maneira bem vigorosa. É a resposta do nosso companheiro de ideal espírita, o Cosme Massi, no seminário que ele fez em agosto de 2019. Nesse seminário ele estava explicando o perispírito. E ele colocou entre parênteses uma explicação sobre o pensamento. Cosme Massi fala para a gente que existem duas formas completamente distintas, completamente opostas, para a gente começar a entender, começar a compreender o que é o pensamento. A primeira fórmula que ele propôs para a gente, é a forma espiritualista. A forma que nós, espírita, entendemos o que é o pensamento. É a forma onde a gente entende que o ser humano é uma alma imortal. E quem pensa é essa alma. Quem pensa é a nossa essência. O ser humano é uma alma imortal. Tem uma diferença entre imortal e eterno. Eterno é quem não teve começo e não terá fim. Só Deus é eterno. Nós somos imortais. Tivemos um momento de criação com o princípio inteligente. A partir daí seremos imortais. Nunca mais morreremos. Então essa é a fórmula espiritualista. É a forma que nós espíritas entendemos o pensamento. Somos uma alma imortal e essa alma, nossa essência é que pensa. A outra forma que o nosso companheiro Cosme Massi coloca para a gente é a forma materialista, onde as pessoas acreditam que quem pensa é o cérebro, que quem pensa é o físico, que quem pensa é matéria. E até hoje ninguém sabe explicar com detalhes e completamente como é que o cérebro funciona. É uma estrutura ainda desconhecida para a medicina, ainda desconhecida para a ciência. E eles chamaram mente aquilo que pensa. Mas acontece que aí tem uma diferença muito grande. Essa mente que pensa, segundo os materialistas, o cérebro material, morre com a morte. O ser humano, o pensamento
para nós espíritas, para nós espiritualistas, com certeza não morremos. Se a gente morre com a morte, de que adianta pensar, de que adianta progredir, se tudo vai acabar? Para que eu vou procurar ser bom, ser caridoso, ser humilde, estudar, só para ter e acabar, ser enterrado ou cremado? Nosso pensamento está presente na nossa essência, na alma. Agora tem uma pergunta muito difícil de responder. O que é pensamento? O que são pensamentos? Para nós espíritas, pensamentos são todos os estados internos, os estados íntimos de nosso ser, da alma, não de nossa alma. Nós não temos uma alma. Nós somos alma. Nós temos um corpo. Então, todos os pensamentos são todos os estados internos, íntimos da alma. Por exemplo, a vontade, desejo, sentimento, emoção, paixão, consciência, memória, o raciocínio, enfim. Tudo aquilo que ocorre na intimidade da alma é pensamento. Tudo aquilo que ocorre na intimidade de nossa alma, ou da alma, da nossa essência, meus irmãos, é pensamento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se a gente diz que está sentindo alguma coisa, isso que estamos sentindo é pensamento. Fica estranho falar assim? Não. Pensamento exprime o que estamos sentindo. Então Cosme Massi fala uma frase que eu acho sensacional, e eu trouxe ela para a gente. Ele fala literalmente assim, que poderíamos dizer que pensamentos seriam estruturas internas da alma, estruturas internas do nosso ser. Mas a gente não sabe quais são essas estruturas, não sabe o que são realmente, porque não temos ainda capacidade para entender. Nós estamos a caminho desse entendimento. Daqui algumas encarnações, nós vamos entendendo isso pouco a pouco. Mas nesse momento é impossível a gente entender o pensamento na sua plenitude. O pensamento é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo do ser espiritual. Quer dizer, o pensamento é próprio. O pensamento pertence ao ser espiritual, não ao ser material. É o pensamento que distingue o espírito da matéria, porque sem pensamento o espírito não seria espírito, seria matéria. Por isso Deus criou o universo. Tem três coisas: Deus, nosso Pai, de onde emana todos os pensamentos de amor, de carinho, de criação, etc, etc, etc. Criou a matéria através do fluido cósmico. E a sua criação mais importante somos nós. Princípio espiritual, que com a evolução nos tornamos espíritos. E nunca mais paramos de pensar, raciocinar e de aprender. Quem nos fala isso, meus queridos, é Allan Kardec, na Revista Espírita. Está lá na Revista Espírita de dezembro de 1868. E nesse estudo, para procurar ter uma noção da evolução do pensamento, eu conheci um espírito que eu não tinha a menor intimidade com ele, nunca tinha lido, através do livro Universo e Vida, o espírito Áureo. Eu não tinha intimidade com esse espírito.
E tive agora uma oportunidade maravilhosa de estudar o pensamento, ter uma noção mínima que fosse do pensamento, também graças a ele. Espírito Áureo fala nesse livro, Universo e Vida, que pensamento é uma radiação. E o que seria a radiação? Radiação é um processo físico. Isso, um processo físico de emissão e de deslocamento de energia. É um processo físico de emissão e deslocamento de energia. Isso se dá através de partículas ou também por meio de ondas eletromagnéticas. E essa radiação mental é dotada de ponderabilidade, é dotada de propriedades químio-eletromagnéticas e é constituída por partículas, e essas partículas que são mínimas ainda podem ser subdivisíveis, ou corpúsculos de natureza fluídica. Então ela se configura, nos explica o Espírito Áureo, como uma matéria mental que é viva e é plástica. Aí nós entendemos, quando a doutrina espírita nos fala, que a mão dos espíritos é o pensamento. Criam tudo através do pensamento. Todas as colônias espirituais, todas as maravilhas que existem do universo são criadas através do pensamento. Assim como os umbrais, as regiões umbralinas, são criadas pelo pensamento. Então nós vamos ver que esse pensamento tem ponderabilidade e tem qualidades distintas. Depende de quem está pensando, de quantos de nós pensamos parecido. Emmanuel afirma para a gente no livro Pensamento e Vida que pensamento, eletricidade e magnetismo se conjugam, se juntam, se entrelaçam em toda e qualquer manifestação da vida universal. Emmanuel não está falando da vida aqui na crosta terrestre. Emmanuel está falando da vida universal, de todo o cosmo criado por Deus. E isso cria, segundo Emmanuel, uma gravitação. Quando Emmanuel fala que ela cria gravitação, está falando que isso cria uma força de atração imensa. Não tem jeito de medir. Cria uma força de atração, cria uma força de afinidade, assimilação e também desassimilação. Atrai e retrai. Isso, continua asseverando Emmanuel, nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem, à peregrinação, nos campos múltiplos da forma humana, mais grosseira, menos grosseira, aqui na Terra, nos mundos ditosos, nos mundos superiores, que servem à romagem, à nossa peregrinação como espírito para as nossas metas supremas. Um dia sermos espíritos relativamente perfeitos. E esse é um destino que foi traçado por Deus para todos nós. Disso nós não poderemos fugir. Alguns de nós vai levar mais tempo que o outro, mas um dia seremos espíritos relativamente perfeitos, porque Jesus asseverou que nenhuma só ovelha
vai ser esquecida pelo Pai. Então o que ele está falando? Que o nosso pensamento cria uma força de atração, cria afinidade, cria assimilação ou desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve a nossa peregrinação para os reinos superiores. Outro livro que eu li e me auxiliou muito, e dessa vez eu li o livro do Dr. Antônio Freire, Da Aura Humana, que dessa vez eu li para estudar, não li por ler. Ele está falando, Dr. Antônio Freire, que nós somos seres transceptores. Isso significa que nós transmitimos e recebemos. E ao transmitir e receber, nós também somos seres transformadores, condensadores. E somos emissores de forças através do nosso pensamento. Gente, isso dá uma responsabilidade imensa no nosso pensar, em nossa maneira de pensar e no que pensar. E no que pensar. Diz o Dr. Antônio Freire que a complexidade do nosso sistema nervoso, agora ele está falando do físico, que é simultaneamente emissor e receptor, é suficiente para avaliar a riqueza de vibrações da alma humana. Porque nós vivemos num mundo de vibração e sintonia. Ele afirma que o sistema nervoso tem que captar e fazer irradiar. Capto as suas palavras, meus irmãos. Captamos o pensamento, os desejos. Irradiamos os nossos. E essa captação e irradiação, tudo aquilo que pensamos, sentimos, forma em torno de nós a nossa aura, a nossa psicosfera, que pode estar limpa ou poluída, de acordo com o que transmitimos, de acordo com o que nos permitimos receber, do que nos permitimos que os outros nos influenciam. Afirma o Dr. Antônio Freire, nesse livro A Alma Humana, que nós somos realmente receptores, transformadores, condensadores e emissoras de potentosas, de poderosas forças e correntes cósmicas. Algumas são conhecidas da ciência, muito conhecidas. Outras, por enquanto, misteriosas, que envolvem em ritmo certo o nosso universo. O tempo todo nós estamos recebendo, captando, transformando e irradiando ondas mentais. Como se fossem ondas de rádio FM e AM, estão passando através de nós. Os raios catódicos das televisões antigas, as emissões dos rádios solares, as emissões dos pensamentos dos espíritos superiores nos atravessam. Nós recebemos e transformamos. Ele fala que em ritmo certo envolve todos nós, envolve o nosso universo pessoal e particular, envolve o universo. E essas ondas de pensamento influencia tudo e a todos. Influencia tudo e a todos. Influencia a vida e o espírito. Influencia enquanto estamos encarnados e desencarnados. Influencia essas radiações desde as energias eletromagnéticas, que as transmitimos através do nosso cérebro também, quer telúrica, quer da Terra, quer biológica. Influencia até mesmo as correntes astrais e mentais de mundos superiores.
Isso está na página 226 do livro da Alma Humana. Me chama a atenção da responsabilidade do nosso pensamento. Me chama a atenção, ou melhor, Dr. Antônio Freire nos chama a atenção da potência que é pensar. A gente tem que se dar conta disso. O Espírito Áureo vai falar para a gente também que existe uma sintonia que é compulsória. Nenhum de nós pode fugir extremamente sutis. Aí Emmanuel, no livro Roteiro, nos chama a atenção para compreender que nossos pensamentos são, acima de tudo, força. Nossos pensamentos são imagens. Nossos pensamentos são coisas, porque criamos coisas com o nosso pensamento. Nossos pensamentos são criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Visíveis e tangíveis no campo espiritual. É através do pensamento que nós atraímos companheiros e recursos. É lógico que isso vai estar de conformidade com a natureza de nossas ideias, com nossas aspirações, com as nossas invocações e os nossos apelos, nossos chamamentos. É o dia a dia. A gente tem que saber como é que está a média dos meus pensamentos. Aí no livro Roteiro, de Emmanuel, no meu livro, é no capítulo 28, no meu livro, está na página do 120, ele fala da seguinte maneira: energia viva. Pensamento desloca em torno de nós forças sutis que constrói paisagens ou formas, criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação de outros. Porque a gente atrai, porque a gente busca vibrações iguais ou parecidas. É a lei da sintonia. Se eu penso no mal, vou atrair o quê? Gente encarnada e desencarnada que pensa no mal. Se eu penso e procuro viver no bem, vou atrair gente encarnada e desencarnada que pensa no bem, que quer o meu bem, que me ajuda a querer o bem. Eu acho que foi por isso que a venerável Joana de Ângeles falou que o bem que me faz bem não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. E o bem que eu faço é saber emitir os meus pensamentos, que se transformam em palavras. E palavras têm forças imensas, incomensuráveis. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirma que o pensamento é criador. E nós somos o que pensamos e criamos em torno de nós. Criamos para a gente, que criamos para as outras pessoas. Nós que estamos aqui nesse momento, falando de Jesus, falando da doutrina espírita, nós estamos emitindo e recebemos pensamentos de acordo com a doutrina que professamos, de acordo com a intenção de quem fala e de quem ouve. Aí Leon Denis fala uma coisa muito séria. Assim como o pensamento de Deus projeta sem cessar, nem um segundinho for, projeta sem cessar no espaço os germens, as sementes dos seres e dos mundos, assim também o escritor, o orador,
o poeta, o artista, todos eles. Você, mãe, você, pai, vovô e vovó, você que é amigo, que fala, que emite seu pensamento, que empresta as orelhas, que mostra seu pensamento através das palavras e ações, todos nós que agimos assim, segundo Leon Denis, nós fazemos brotar uma incessante florescência de ideias, uma incessante florescência de obras e de concepções. Essas florescências do nosso pensamento é que vão influenciar, é que vão impressionar, que vão fixar, para o bem ou para o mal, segundo a natureza de quem pensa. Vão influenciar uma multidão humana. Influenciamos e somos influenciados por pensamentos, para o bem ou para o mal. Grandes oradores, grandes políticos, grandes guerreiros influenciaram nação para a guerra ou para o amor. Grandes homens influenciaram a sua família através de seu pensamento para ser amor. Não precisa ser o mundo inteiro. Influencia dentro daquilo que está vivendo, porque floresce onde está vivendo. E isso começa no pensamento. E aí nós vamos expandindo. E todo pensamento criador de bem, de amor, de carinho e generosidade começa dentro da nossa família. Se assim não for, nós estamos caminhando para a infelicidade. Vamos continuar renascendo em mundo de provas e expiações, porque ainda não sabemos pensar, porque ainda não escolhemos o que pensar. Sabe por quê? Tudo isso, porque o pensamento não atua somente em torno da gente, influenciando nossos semelhantes para o bem e para o mal. Não atua somente em torno de nós. O pensamento atua principalmente em nós. Atua principalmente em nós. É o pensamento que gera as nossas palavras. Não existe ato impensado. Se eu não pensei agora, eu já estava pensado antes. É o pensamento que atua principalmente em nós, gerando nossas palavras, nossas ações. E é com pensamento que construímos dia a dia um edifício grandioso e belo, ou um edifício miserável da nossa vida presente e futura, porque eu estou plantando errado. Não é egoísmo, não é orgulho eu me achar uma pessoa boa, eu me considerar um bom homem, um bom ser humano. Eu não posso deixar que ninguém fale que eu sou feio, eu não tenho inteligência. E ao mesmo tempo não posso denegrir ninguém com aquilo que eu penso de mim. Se eu penso isso de mim, está errado. Quem nos criou? Deus. Nos criou igualzinho Jesus. Nosso pensamento, atuando principalmente em nós, nos valoriza, nos faz conhecer e nos ensina o caminho para os mundos superiores. Doutrina espírita, através de Santo Agostinho, o bispo de Hipona, fala para a gente no Livro dos Espíritos, na questão 919, como é que eu vou fazer para melhorar no dia a dia e me tornar um homem melhor? Ele fala para a gente assim: vocês devem fazer o que eu fazia quando estava entre vocês, quando estava encarnado.
No final do dia eu sentava, pensava, raciocinava o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado. Aquilo que eu fiz de bom, eu vou procurar continuar fazendo. O que eu fiz de errado eu vou consertar. Porque está fazendo atuar um pensamento crítico sem se denegrir. Está se autoconhecendo sem se denegrir. Eu tenho que saber que eu tenho chance real, concreta, de hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje, porque meus pensamentos geram planos para isso. Pensamento também é fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, Allan Kardec nos fala que fé é uma espécie de visão de pensamento que faz com que eu veja lá na frente o que eu vou conseguir e os meios pelos quais eu vou fazer para chegar até lá. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Pensar no que eu vou fazer. Não me abater antes, porque somos seres vitoriosos. Então somos chamados a prestar atenção naquilo que nós estamos modelando, ou de que maneira estamos modelando a alma com os nossos pensamentos. Porque pensamentos produzem formas, pensamentos produzem imagens, e essas imagens se imprimem na matéria sutil de que é formado o corpo fluídico, o perispírito. Nessa encarnação, aqui e agora, que é a encarnação mais importante de todas que já tivemos até hoje, já estamos modelando o nosso perispírito e o nosso corpo material para a próxima encarnação, através de nossas ações, nossos atos, nossos amores, nossos ódios, tudo isso modelado pelo pensamento. O que eu quero para mim? Que mundo eu quero para amanhã? É o mundo que eu quero para mim. Então eu tenho que ter o pensamento de auto-amor, o pensamento de evolução concreta em direção àquilo que o mestre dos mestres nos ensinou. Assim, gente, através do nosso pensamento, nosso ser, nossa alma, a gente se povoa de formas que podem ser frívolas, cheias de bobagem, um cresço, infantil ou austeras. A gente pode se povoar de formas extremamente graciosas ou terríveis. Eu me povoar de forma graciosa, fiquei imaginando, quando eu estava escrevendo isso aqui, em Madre Teresa de Calcutá, desse tamanhozinho, fisicamente, uma gigante espiritualmente. Onde ela conseguia força para tudo aquilo? É pelo pensamento poderoso, mais poderoso que existe, a oração. Ela conseguia povoar sua alma de forma graciosa, de formas austeras. A gente pode povoar o nosso ser de grosseria ou de formas sublimes. Tem gente aqui da nossa casa, da FEAC, da Fundação Espírita Allan Kardec, que nos conta que ao chegar perto de Chico Xavier, só de olhar para Chico começou a chorar. Porque o que Chico transmitia para a gente? Uma forma austera, um pensamento gracioso, uma energia sublime de amor e de carinho. Não precisa ser Chico. Pode ser qualquer um de nós. Com o tempo, com o aprendizado, com a educação do pensamento. Porque se a gente medita, se a gente pensa em assuntos elevados, se a gente medita na sabedoria, no dever, no sacrifício, a gente vai se impregnando pouco a pouco
das qualidades do nosso pensamento. Se for o contrário, nada dá certo. Se eu não acredito, nada dá certo. É por isso, gente, é por isso. Isso eu queria deixar muito ressaltado. Que a prece improvisada, não necessariamente só nos motivos, nas horas de angústia e de medo, que a prece improvisada, ardente, é nesse momento há um impulso vigoroso da alma para potências infinitas. E isso tem tanta virtude, tanto amor, que ela ultrapassa todas as atmosferas da Terra. Nesse pensamento de prece, existe um diálogo nosso, no ser que está pensando nesse momento, com a nossa causa. Nossa causa é Deus. E o influxo do alto vai nos invadir e dispensa e desperta em nós novos sentidos. Por isso o pensamento mais poderoso é a oração, é a prece. Não precisa de lugar, de hora, de palavras. Pensamento. Allan Kardec nos explica de maneira magistral, como sempre, e isso está lá que eu vou falar para vocês. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 15. Ele fala, e eu vou ler exatamente ele como ele fala. Está no pensamento o poder da prece. Está no pensamento, porque a prece nada depende nem de palavras, nem de lugar, nem de momento, nem de que maneira que está sendo feita. Está no pensamento, no desejo. Está no pensamento. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Por isso que Jesus falou, quando quer conversar com o Pai, se fecha no seu quarto. Significa, feche dentro de você, meu irmão. Eleva o teu pensamento, a sua prece a Deus. Nada é mais poderoso do que isso. Quem fala isso para a gente é Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15. Mas, o grande problema quando a gente está falando das coisas é quando aparece, mas é advérbio? Quando aparece essa palavrinha, mas quase sempre, nossos pensamentos passam constantemente de um assunto a outro. Tanto isso é verdade que Buda falava que os nossos pensamentos são igualzinho macaco doido. Fica pulando de galho em galho. E raramente pensamos por nós mesmos. Nós refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Dos noticiários de televisão que não deveríamos estar vendo. Das novelas, dos filmes, influenciando nosso pensamento. Não filtramos. Então, o que fazer quando o pensamento fica rolando? Saindo, pulando de galho em galho. Quantas vezes a gente pensa, puxa vida, meus pensamentos são mais fortes que eu. Quando já me dei conta, eu já estou longe, estou voando, já pensei essa bobeça. O que o Espiritismo nos explica? O que a doutrina espírita fala para a gente? Fala para os ouvidos, para as orelhas mais perto de onde está saindo o som. Fala para mim. Nos chama a vigilância. A doutrina espírita nos chama a ter novas atitudes. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, vou chegar sempre aos mesmos resultados. Novas atitudes, procurar novos caminhos. Isso é transformação do homem velho, que já passou.
O que passou, passou, que sirva de ensinamento para mim refazer o bem e não fazer o que eu fiz mal feito. Transformação do homem velho em um homem novo. E para isso é necessário construir novos hábitos. Porque com a chegada desse mundo de regeneração, a nossa mudança, o nosso crescimento não vai se dar por a gente tirar da gente nossos vícios. Vício quer dizer defeito. Nosso crescimento vai se dar por incorporar hábitos virtuosos. Vai ser como se a gente abrisse uma torneira num balde cheio de água suja, e essa torneira com água limpa de virtudes vai enchendo o balde, tirando a água suja e trocando por água limpa. É isso que vamos fazer através do pensamento, da construção de novos hábitos. Para isso, que Santo Agostinho nos lembra na questão 919, uma vez por dia, a gente deve observar a nossa sintonia. O que nós estamos estabelecendo? O que nos faz bem e o que nos faz mal. O que fizemos de bem e o que fizemos de mal. A grande arma para tudo isso. O controle, melhoria do nosso pensamento, chama-se prece e sintonia. Sintonia com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor. Sintonia com ele. E para ter amizade com uma pessoa, eu tenho que saber o nome. Allan Kardec fala que o anjo da guarda, que o espírito protetor, pouco importa o nome dele, chame-o do jeito que você achar melhor. Chame de Antônio, de Maria, de João, não importa. Crie uma amizade com ele. Preste sintonia com esse espírito que assumiu o compromisso de nos ajudar. Preste sintonia com o nosso mentor. São armas poderosíssimas. São ferramentas espirituais para a renovação de nosso pensamento. E quando é que a gente vai reconhecer que um pensamento é ruim? Quando a gente reconhece que um pensamento é mau. De novo no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 28, lá no item 20, Allan Kardec fala que um pensamento é mau quando faz a gente se afastar da caridade. Porque a caridade constitui a base da verdadeira moral. Pensamento é mau quando tem por princípio o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Pensamento é ruim quando formos realizar esse pensamento, quando a realização desse pensamento pode causar prejuízo a alguém. Jesus falou, está em Mateus, fazer o próximo que eu gostaria que fizesse a mim. Pensamento é mau quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que a gente não queria que eles fizessem para a gente. Finalizando, a gente pode concluir que, e eu vou tirar essa conclusão do livro Da Alma Humana, do Dr. Antônio J. Freire. A gente pode concluir que é nos efeitos nocivos, resultantes de correntes mentais exteriorizadas por ódio, por vingança, por inveja, que estão localizadas as causas e as origens de grande parte das calamidades humanas, dos cataclismos cósmicos. E ele fala, quer no ponto de vista individual, quer no ponto de vista coletivo e social, porque nós influenciamos aos outros. Os efeitos nocivos de correntes mentais exteriorizadas por ódio, vingança e inveja são causas de doença, de calamidades individuais e coletivas. Sabem por quê? Porque pensamentos tornam-se ações. Nossas ações tornam-se hábitos. Nossos hábitos tornam e formam o nosso caráter. E o nosso caráter torna-se nosso destino.
Tirei isso de um pensador chamado James Hunter. E assim, finalizando, nós agradecemos a todos vocês, internautas, que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Que Deus nos abençoe e nos ajude a iluminar nossos pensamentos.